Amém. Aplaude e glorifique o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Está um ambiente de glória tão gostoso aqui. A unção não é sobre aquilo que você está sentindo. A unção, ela é uma identidade que Jesus revela em nós. E quando essa identidade é revelada, a partir disso, eu visto uma roupa para tal serviço, para tal função. É como se nós estivéssemos falando agora, vamos correr um pouco ali, e você colocaria o seu tênis, colocaria a sua roupa para correr. É como se nós falássemos agora, vamos, sei lá, carpir alguma coisa, nós colocaríamos uma roupa para não se machucar com capim, as coisas com mato. Vamos fazer uma cirurgia e nós colocamos a nossa roupa de médico. Ou seja, a unção é identificação, porque o Senhor, Ele revelou algo em nós. Então não é sobre o que nós estamos sentindo, porque os nossos sentimentos, eles são volúveis, os nossos sentimentos, eles são enganosos. E Satanás, ele adora pregar peça em nós durante o dia para que nós ficamos com as nossas emoções conturbadas ao ponto de nós não sentirmos limpos ou dignos de entender a presença e abraçá-la. Satanás, ele é expert em pegar pessoas do nosso convívio e dar algum tipo de resposta para ter algum tipo de mal entendido, seja um colega de trabalho, seja um filho, um pai, um cônjuge, para nós sairmos da atmosfera mais legível e nós de alguma maneira sentir algum tipo de dor, algum tipo de ofensa, algum tipo de argumento para que nós não compreendamos o ambiente. Ou seja, eu quero deixar claro para você nessa noite que a unção não é sobre o que você está sentindo, é sobre você entender a esfera que você foi inserido, é sobre você entender o Senhor que está com você. Na prisão, Paulo e Silas adoravam o Senhor, não era um ambiente de igreja com várias pessoas adorando. Esse ambiente é gostoso, esse ambiente é maravilhoso. Existe uma magia dos céus. Desculpe a palavra magia se você tem algum preconceito. Mas existe um poder do céu, existe uma unção do céu dentro dessa igreja. Quando nós nos reunimos aqui. E esse ambiente cura a depressão. Esse ambiente cura o nosso corpo, tira os nódulos, arranca fora. Mas nós precisamos identificar esse ambiente e ser abraçado por essa esfera de unção. Ser abraçados por esse poder. Raiada katoroloya surema. Rai kamuloha surirabas. Irelamuloso. Você que pode, se coloque de pé. Vamos lá, vamos lá. Já vamos entrar na mensagem. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Permita-se ser curado nesse lugar. E então aí tuas emoções vão sendo curadas. Aí a sensibilidade aumenta, porque o sentir também te traz em um lugar. Mas ele não é o termômetro. Então adorarei totalmente a ti. Quando Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, ele pede a Deus um exército, mas tudo que ele vê é ossos. E Deus dá uma palavra profética para ele lançar aqueles ossos. E escuta um barulho de como o chocalho, que é fêmur procurando se encaixar no corpo dele. A tíbia procurando o lugar. As costelas procurando o crânio, procurando aquele corpo exato no meio de vários que foram lançados ali. Mas depois de ele ver vários ossos reunidos, ele agora vê cadáveres, porque ainda não tinha vida. Eu quero que você entenda que o processo de construção que Deus ele promove, o processo de construção profético do Senhor, não é na nossa velocidade.
Mas é um processo de construção e nós precisamos estar maduros para poder entender estes processos. Eu quero que você entenda. Tem pessoas que estão dizendo: Deus, por que tanta doença? Por que tanto problema no meu corpo? Porque Deus está te trazendo para uma esfera de cura. Deus vai te usar muito em cura. Mas antes você precisa passar pelas provações. Para entender aonde você está, aonde está o teu coração. São 3 esferas diferentes. O corpo é uma esfera, a alma é outra esfera. E o espírito é outra esfera. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Marcos. Capítulo de número 1. Santo, junto com os serafins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Marcos 1, verso 14 ao 15. Aleluias. Deus vai te pegar nessa noite. Aleluias. Quem achou? Dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pode colocar a Bíblia no teu assento, você fica de pé comigo só alguns segundos. O ambiente está pronto, Jesus está no ambiente. Mas precisamos preparar o teu corpo para receber as medidas do céu. Na boca ele é doce, mas quando desce ao estômago é amargo. Ore por você nesse momento. Vamos lá, eu gosto de ouvir o barulho de igreja. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Não é o Cordeiro de receber a glória, força e honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber A glória, força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força e honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força e honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono. Levante suas mãos, você que pode. E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. Senhor, nós pedimos permissão Anjos e querubins para liberar esta palavra aqui nessa noite. Que os teus guardiões estejam aqui presentes, Senhor. Que nós consigamos trazer uma palavra com clareza. E uma nuvem que as tuas palavras possam penetrar
no corpo, na alma e no espírito, e que ela gere vida, Senhor, em nome de Jesus. Fala tu, Senhor, não eu. Por favor, Jesus, encarna em mim. Fica à vontade. Podemos assentar. Tu és santo. Tu és santo. O Evangelho, ele é poderoso. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder. Mas o Evangelho, ele é algo que foi anunciado. O Evangelho é as boas novas. E tem uma diferença entre Evangelho e reino. Porque o Evangelho é uma dimensão do reino de Deus. O reino, ele é algo mais abrangente. O reino é algo mais poderoso. O reino é algo que é a cultura dos céus que foi lançada aqui na terra através de Jesus. Então, quando nós entendemos sobre reino, nós estamos falando de algo mais profundo, nós estamos falando de algo mais intenso. O Evangelho de Deus é algo que nós anunciamos, é algo que nós falamos, é algo que nós conclamamos, é algo que nós verbalizamos. Mas o reino é algo que nós trazemos, o reino é algo que o Senhor colocou dentro de nós. É por isso que Jesus diz que o reino não está nem ali nem aqui, o reino está dentro de vós. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando da majestade do Senhor Jesus. Estamos falando do todo-poderoso Deus. Estamos falando dos pensamentos dele. Estamos falando da personificação dele. Estamos falando da extensão do poder dele, que veio para poder trazer uma transformação. O reino tem esse poder de transformar. O reino tem o poder de arrancar qualquer resquício de trevas de dentro de você. O reino tem o poder de tirar toda a nebulosidade, toda a escuridão, ou qualquer sombra que tenha dentro de você. E nós não entendemos muito sobre esse reino. Porque, de alguma maneira, nós paramos na pessoa de Jesus. De alguma maneira, nós ficamos ali com o filho da Dona Maria, aquele que andava pelas ruas da Palestina com a sua roupa empoeirada. Sim, Jesus, ele foi mandado à terra, concebido por Maria. Sim, até a cruz, ele estava ali. Mas da cruz em diante, nós não vemos mais um Jesus carpinteiro, um Jesus coitadinho, um Jesus machucado no madeiro, um Jesus que foi rejeitado por Pilatos, Anás, Caifás, rejeitado por Jerusalém. Nós agora vemos um Deus todo-poderoso, nós agora vemos o Rei dos Reis, seus olhos como de fogo, na sua boca uma espada, seus cabelos brancos como a neve, um Deus ultrajado com uma roupa super poderosa e gloriosa. Nós não temos nem capacidade de observar os pés dele, por aquilo que ele veste, por aquilo que ele é. E a maioria das vezes que nós vamos orar a Jesus, vem a imagem daquele Jesus coitadinho. A imagem daquele Jesus com aquela roupa empoeirada. A imagem daquele Jesus com aquele espinho de madeira, com aquela coroa de espinho. Aquele Jesus preso na cruz. E precisamos tirar essa ideia religiosa de Jesus e entender a personificação poderosa dele hoje. Porque o reino traz a manifestação. O reino fala sobre trazer os querubins, fala sobre trazer o arcanjo, fala sobre trazer os anjos, fala sobre trazer os serafins, fala sobre a potestade de anjos. Eu quero que você entenda. Sobre os principados. Fala sobre toda essa esfera, toda essa gama de poder. Fala sobre, mais uma vez vou repetir, a cultura dos céus. Mais uma vez, sobre o pensamento de Deus. Sobre a suficiência dele, sobre a mentalidade dele. É um lugar que não existe escassez, é um lugar que consegue suprir todas as áreas da nossa vida. O reino, ele precisa ser manifestado em nós, precisamos trazer o peso do reino dos céus para a terra. E talvez seja difícil para você pensar nesse Jesus poderoso. Porque foram anos e anos você pensando naquele Jesus pequeno, naquele Jesus cansado. E o ambiente da igreja é um ambiente de restauração, é um ambiente de cura.
O ambiente da igreja é um ambiente que traz a manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque o reino, ele tem território. O reino, ele tem visão. O reino, ele tem língua. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Vamos lá, preciso enxugar algumas coisas aqui, porque a mensagem está um tanto que extensa. E nós precisamos entender algumas coisas aqui. Precisamos manifestar o reino de Deus. Porque quando falamos sobre o reino, nós falamos que não existe concorrência para ele. Porque é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus que está governando. É o Senhor Jesus Todo-Poderoso que está liberando poderes. E você consegue entender que a igreja do Senhor recebeu a chave desse reino? Você consegue entender? Talvez tudo que você consegue ver é alguém pequeno e fragilizado com os problemas em casa. Talvez tudo que você consegue enxergar é alguém fragilizado que não consegue se encaixar no sistema hoje religioso, filosófico, no sistema político. E você não consegue entender a dimensão, a grandiosidade da coisa que Deus ele colocou dentro de nós, com uma missão específica aqui nessa terra, para nós manifestarmos o poder, para nós manifestarmos a glória, para nós manifestarmos toda a honra dele aqui nessa terra. Você consegue entender? Mas enquanto você não entender isso, você vai estar andando sempre em círculo. Enquanto você não entender isso, você vai estar sempre cansado. Enquanto você não entender isso, vir à igreja você sempre vai estar motivado a vir à igreja por necessidade, por problemas ou por carência. Não é pela adoração do Senhor. Não é porque ele merece toda a adoração. Porque congregar, ele não começa quando você atravessa aquelas portas de ferro. O congregar começa quando você acorda. É o seu entregar do dia naquele momento. É quando você acorda com gratidão por você ter acordado. É quando você entende a missão que você tem naquele dia. Você precisa manifestar este poder. Você precisa manifestar este poder. Você precisa manifestar essa autoridade. Aprenda a estabelecer o reino de Deus antes de qualquer coisa. Quando você entende, você aprende a estabelecer o reino. Quando você entende a manifestação dele. Quando você entende a dimensão dele. Para você começar qualquer coisa. Você vai ver que você vai ser mudado em uma extensão inacreditável. Porque você não imaginava que existia essa possibilidade. Mas enquanto você não entender sobre estabelecer esse reino, você sempre vai querer ser o crentinho da igreja da esquina. Sempre você vai querer ser o crentinho que sabe alguns versículos e alguns hinos e sabe levantar a voz em oração algumas vezes na necessidade. Mas quando você entende a sua identidade de filho, quando você entende a sua identidade que você pode estabelecer, você vai entender que o reino ele não é democrático. Vocês estão comigo? Já iniciou essa mensagem, mas antes eu preciso que vocês entendam o ambiente do reino. Eu preciso que vocês entendam que você está sentado sobre autoridade, é um lugar de autoridade. Quando você entende a sua identidade de filho, você não olha mais para cima, você olha para baixo, porque você entende sobre o que você está. Você está em um lugar de autoridade. Não é sobre você olhar em cima para você clamar o reino dos céus, mas é sobre você entender que ele está dentro de você e ele precisa ser manifesto, ele precisa ser colocado para fora, ele precisa ser estabelecido com esse domínio, ele precisa ser estabelecido com este poder. Nós somos chamados para colocar pressão no reino das trevas. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. Ou seja, quer dizer que não é o reino das trevas que persegue o reino de Deus, mas é o reino de Deus que persegue o reino das trevas. Precisamos mudar o nosso posicionamento espiritual. Precisamos mudar o nosso ponto de vista, a nossa ótica, a nossa cosmovisão, como nós enxergamos as coisas. Estamos sempre querendo se esconder atrás de uma pedra, estamos sempre querendo se esconder atrás de uma figueira, estamos sempre querendo se esconder atrás de uma árvore, quando Deus chamou para nós revelarmos a glória dele com as nossas ações.
Mas como pregar uma mensagem dessa para quem foi chamado para cuidar quando quer ser só cuidado? A mensagem não encaixa na igreja. Enquanto você tiver essa mentalidade, você precisa ser cuidado. Essa mensagem não vai caber a você, porque você não está participando do reino dos céus. Deus chamou você para você cuidar. Porque é por isso que os pastores sapateiam na cara da igreja brasileira. Porque é um povo que não quer nada com Deus e quer pagar os pastores para os pastores serem aquilo que eles não querem ser. Querem ser cuidado, querem ser... Eu não apareci na igreja, quer uma mensagem assim, sabe, sobrenatural de como a importância dele é importante na igreja. Você vem na igreja, Jesus às vezes não vem na igreja. Você vem sozinho, Jesus não vem. Eu quero que você entenda. Tem culto que Jesus não vem, as pessoas fazem sem sentir a falta dele, porque tem um bom fundo musical, porque tem alguém que tem eloquência para poder falar. Aí você falta e você quer que as pessoas sintam a sua falta. Eu quero que vocês entendam nessa noite, eu não estou bravo, eu quero que vocês entendam a mensagem, por favor. Porque nós queremos ser cuidado, eu sei que tem dias que nós precisamos ser cuidado, mas até quando você vai querer ser cuidado? Por causa de um salário, te dão um cargo lá na empresa, você consegue cuidar de pessoas, consegue cuidar do seu setor. Mas quando fala do reino dos céus, você não tem capacidade, porque as coisas lá também é sério. Mas você vale um salário, você vale 2 salários. Isso faz você estar super atarefado e pegar mais cargos. Porque tem uma possibilidade de uma promoção. Tem a possibilidade da hierarquia. Onde alguém talvez que te persegue hoje não vai conseguir mais te perseguir. Porque você agora é um dos chefes. Porque agora você pode ser admirado. Mas quando fala do reino dos céus... Não tem mais pastor igual antes, que mandava mensagem. Não tem mais ninguém na igreja lá que sente a minha falta. Por favor, amadurece. Vira cristão, para de ser uma creche. O reino dos céus não é uma creche, o reino dos céus é um lugar de soldados, preparados para guerrear, preparados para lutar. É a autoridade espiritual que nós recebemos, homem, sacerdote. Talvez você cuida lá da tua casa em trazer o alimento. Talvez você cuide da tua casa em trazer a roupa. Mas quando fala da cobertura espiritual, você está esperando de um pastor, você está esperando de uma irmã, você está esperando de alguém que é crente que você não é. Será que hoje é um dia de apelo para você acordar? Até quando? Crente que tem 10, 20 anos e tem coragem de falar que tem 20 anos de crente e nunca ouviu a voz de Jesus. Sempre dependeu de um pregador, sempre dependeu de uma canção que emocione ele, de alguém que vai lá e sai sapateando, dizer isso que eu te digo. Por favor. Eu preciso para poder... Vocês não estão entendendo a mensagem, Deus não está dando autoridade para eu entrar na mensagem. Então vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar ao início. Vamos lá. A igreja do Senhor está congelada mentalmente, na fragilidade. Se tornamos bons críticos. Sabemos quando o louvor foi bom e quando não foi. Sabemos quando a palavra foi boa e quando ela não foi. Mas isso não é um estabelecimento para depois nós darmos uma nota, avaliarmos o louvor. Excelente, bom, ruim, mal. E depois você coloca uma reclamação embaixo. O reino dos céus não é democrático. Deus, Ele nos deu poder para nós entrarmos, para nós irmos. O reino não pode ser feito de qualquer jeito no teu tempo. Quando você estiver estruturado financeiramente, eu conheço um pastor que um dia falou: Deus, se eu conseguir aposentadoria em tal tempo, eu vou viver o resto da minha vida fazendo a tua obra. Se aposentou muito novo, se eu não me engano, antes dos 50 anos. Pergunta se vai a uma igreja hoje, não vai. Porque quem condiciona Deus para poder ser filho, por favor. Já pensou, seu filho chega na sua casa e diz: meu pai, se o senhor me der aquela roupa da Nike, eu vou ser um filho melhor.
Ser um filho bom é a obrigação dele, você não precisa comprar ele. Jesus não precisa comprar você. Ele pagou um preço de sangue, por favor. Se você não consegue enxergar amor nas ordens dele, por favor. Se você acha que toda ordem que Deus te dá é um sacrifício, é porque você nunca foi filho, você é funcionário. Funcionário precisa aumentar o salário para ele poder fazer aquilo que foi chamado. Porque se ele estiver fazendo um cargo que ele não foi chamado, ele vai lá e vai processar no final. Por favor, você quer mudar a tua vida? Você quer mudar a tua vida de verdade? Começa sendo filho. João estava preso, Jesus disse: é necessário anunciar as boas novas, porque o reino dos céus está próximo. Sabe o que era a anunciação do reino dos céus? Não era uma promoção que ele ia receber, era a morte que ele iria passar. E ele prega entusiasmado, ele prega cheio de vigor, ele prega cheio de poder. Ele estava estabelecendo o reino. Quando Jesus curava um cego, ele estava dizendo bem assim: olha, o reino do meu Pai é assim, e eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês sejam a qual pode tocar em faces, a qual pode tocar em olhos, e eles serem curados. Antes de Jesus vir, já tinham prodígios. É tanto que confundiram ele com um profeta, porque outros profetas já tinham feito aquilo. Elias já tinha ressuscitado alguém, Eliseu já tinha ressuscitado alguém. Profetas já tinham curado pessoas enfermas. Mas a diferença de Jesus para os profetas era a autoridade que ele tinha. Era a autoridade que ele estabeleceu. É a autoridade que ele estava colocando a pressão em cima do reino das trevas. Jesus, ele chega lá em Gadara e o demônio vai lá e fala: filho do homem, o que é que você está fazendo aqui? Ainda não é chegada a hora. Eles se abaixam, eles se curvam ao Todo-Poderoso que chegou naquele ambiente e pedem encarecidamente para que seja lançado aos porcos. Não é uma briga de poder, porque o reino dos céus não existe concorrência. O budismo, ele é pregado uma paz. E nós queremos viver essa paz do budismo. Mas a paz que é pregado na Bíblia, a Shalom, a qual nós conhecemos, você sabe o que significa Shalom? Shalom significa a paz. Os nossos inimigos estão com o nosso pé no pescoço dele, eles estão debaixo dos nossos pés. É uma palavra de autoridade. É uma palavra de conquista, é uma palavra de buscar. Sabe por que existe a paz na tua casa? Porque os teus inimigos estão debaixo dos teus pés, por causa da autoridade que você recebeu do Senhor. Mas enquanto tiver queda de braço lá, quem é mais forte? Se é o Exu, ou se é aquilo, ou se é aquilo outro, se é o Oxóssi, se é... E quando tiver essa guerra, então quer dizer que você não tem paz. Vamos lá. Precisamos ter uma consciência espiritual das coisas. Vamos lá, igreja. Um virar de texto aqui. Algumas pessoas já se bloquearam de novo. A palavra estava entrando. Vamos lá. A visão está aberta aqui. Por favor, para de trazer essa palavra de impotência para você. Não é para mim. Eu sou impotente, eu sou pequeno. Eu sei que você quer sair daqui como coitado. Você não tem utilidade para o Senhor como coitado. O filho pródigo gastou tudo e quis voltar para a casa do pai dele como coitado. O pai dele falou: não, cara, como coitado você não serve, como servo você não serve. Você tem que ser filho. Por isso que eu estou te dando um anel, por isso que eu estou te dando uma roupa nova, por isso que eu estou te dando uma sandália nova. Você quer autoridade? Então seja filho. Filho, ele carrega a herança. Sabe por quê? A autoridade, a autoridade, ela não se conquista. A autoridade, ela não se compra. A autoridade, ela só vem com transferência. E transferência de sangue. A autoridade pode ser o melhor servo, mas ainda é servo. Se você quer governar, você tem que ser filho.
Porque toda autoridade foi dada pelo Pai, toda autoridade foi dada por aquilo. A autoridade é transferida de sangue, de DNA. A autoridade, ela é uma frequência, vamos lá. É aquilo que você emana. A autoridade não vem com a tonalidade da sua voz. Eu falo alto aqui não é para dizer que tem autoridade. Sim, no momento que eu falo alto aqui ou baixo, eu estou usando a hermenêutica para a mensagem não ficar chata, a mensagem não ficar de um jeito que vocês vão cansar mais rápido. Não, isso aqui é a homilética. A mensagem não ficar monótona. Mas a autoridade não está no tom da minha voz, se eu estou falando alto ou baixo. A autoridade, ela é uma frequência, é aquilo que eu visto, é aquilo que eu tenho. Não é a forma que eu falo. Não é a forma que você fala. Eu vejo um Jesus completamente calmo, dando uma ordem ao mar. E o mar se acalmando. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, talvez você não esteja compreendendo aquilo que o Senhor entregou para nós. A autoridade, a chave que foi dada a nós. Não existe a palavra eclesia nas Escrituras. E o que é eclesia? Eclesia é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um poder que é lançado de dentro para fora. Se você voltasse ao tempo de Jesus, de alguma maneira, em uma máquina do tempo, vamos lá, e você chegasse a alguém e falasse, por favor, me leve até a eclesia. A eclesia, o que é a eclesia? Aquilo que Deus falou, toda autoridade foi dada à igreja. Naquele tempo, eles não iam levar você até um templo budista, ele não ia levar você até uma igreja, até porque não tinha naquela época, ou um templo lá, digamos lá no Santo do Santo, não. Ele ia levar você a um lugar onde que tinha juristas, onde tinha o poder eclesiástico, onde tivesse um poder legislativo. Porque a eclesia, ela fala de decretos. A eclesia fala sobre aprovar e desaprovar leis. Fala sobre esse nível de autoridade. Fala sobre esse nível de estabelecimento. Vocês estão comigo? Tem gente que diz, a igreja não pode se misturar com a política. Então nós ficamos aonde? Debaixo da tenda. Eu, por favor, não é um discurso político. Não se bloqueie de novo. Vamos lá. Só quero que você entenda. Porque quando nós não entendemos a dimensão das coisas, o que é que nós fazemos? Vamos entrar todo mundo numa casa, fechar a porta, colocar uns hinos, e a gente fica levantando a mão e cantando. Vamos se esconder no mato, lá nós vamos falar com Jesus. Não, igreja é sobre autoridade, igreja é sobre poder, é sobre chegar e estabelecer o reino, é sobre autoridade, é sobre domínio, é sobre nós sabermos por que nós estamos aqui, é sobre trazer a cultura dos céus para a terra. Quando fala de principado, nós falamos de quê? Nós falamos sobre aqueles... Principado significa arquitetos. Arquitetos de quê? São aqueles que desenham uma mentalidade maléfica em palavras e estabelece como cultura para uma nação. Vocês estão comigo? Então é por isso que nós somos chamados para poder destruir os principados e potestades. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós recebemos a autoridade do céu. A igreja não é uma casa de misericórdia apenas. A igreja não é um lugar onde que nós estamos hoje. Eu não estou bem, eu acho que estou precisando de ir para a igreja. Vamos lá, vocês estão comigo, por favor? É uma mensagem difícil de ser pregada, confesso a vocês. Essa é uma mensagem que esvazia a igreja, porque as pessoas estão fragilizadas e elas estão precisando de alguma maneira uma palavra de apoio. Mas de palavra de apoio te levou até onde? Me diz. Talvez uma palavra de apoio melhorou um dia ruim seu. Mas não é sobre palavras de apoio. Não é sobre palavras motivacionais. Uma vez eu falei, Deus, por favor, o Senhor só traz essas mensagens de cruz para eu pregar, essa mensagem de arrependimento. As pessoas ficam com raiva de mim, me dá uma palavra de motivação também. Aí o Senhor falou, você quer motivar as pessoas a continuar caminhando sem a cruz? Opa! Então não é sobre eu receber uma motivação para eu achar que as coisas lá na frente vai dar certo.
mas é sobre eu trazer uma palavra para você entender aonde você está espiritualmente. Se você está bem, ajude quem está ruim. Se você está ruim, se reposicione no reino para você estar bem. Porque é sobre posicionamento, é sobre aonde nós queremos chegar, é sobre nós pararmos de entender a igreja como aquele lugar pequeno. É sobre nós pararmos de entender aquela ideologia que nós temos de igreja sobre um lugar de pessoas. É sangue bom, eu vou lá porque tem um irmão que é super legal. Eu vou lá porque, de alguma maneira, eu sou abraçado de igreja, por favor. Fomos chamados como Charles Finney, um dos avivalistas do século passado. E quando o homem chegava em uma cidade, os bares fechavam as portas, porque se ele passasse pela frente dos lugares, começava a trincar a garrafa e cair copos, pela unção, pela autoridade que Deus estabeleceu a ele. Estou falando homem como John Wesley, como Leonardo Ravenhill, como a W. Tozer, não muito distante, homens que mexeram com a nossa nação, homens que têm influência sobre a nossa nação até hoje por aquilo que entenderam o que estavam carregando. E a minha pergunta para você é: quando você vai entender o que você carrega? Ou quando você vai começar pelo menos querer entender isso que você está carregando? Até quando os seus problemas vai ser sempre o seu irmão, o seu cunhado, o seu gato, o seu cachorro, o seu patrão? Até quando você vai ficar correndo atrás do vento? Quando Deus chamou nós para dominarmos algo altamente poderoso. A nossa nação está morrendo do nosso lado com cânceres. A nossa nação está morrendo do nosso lado cheio de problemas. E a igreja quer ser cuidada. Por Jesus não, por favor. Jesus, não cuida de mim não, porque o Senhor vai mandar eu carregar uma cruz, e a minha cruz me lembra a tristeza, me lembra a morte. Mas levanta alguém bondoso o suficiente para eu poder manipulá-lo, e de alguma maneira ele está sempre às minhas ordens. Por favor. A igreja do Senhor precisa se converter. A igreja do Senhor, ela precisa entender esses dias como ela nunca quis entender antes. A igreja foi ensinada a pensar pequeno, não entendendo a autoridade dela. Como pode um homem fardado parar uma carreta, um caminhão altamente pesado? Eu falo agora de um policial fardado, porque ele é uma autoridade. As pessoas olham e não querem de alguma maneira arrumar briga com o governo. Quando você começar a entender qual roupa que você carrega do Senhor Jesus, sobre o que nível de autoridade você recebeu do Senhor, que nível de poder você recebeu para o reino das trevas bater em retirada, para qualquer tipo de espírito que não seja liberado e legalizado pelo Senhor, ele bater em retirada. Quando você entender tudo isso, você vai saber o que é a autoridade através do sangue que foi transferido para você. Quando você entender a sua identidade, você vai ver as coisas acontecerem. Tem pessoas que vai perder coisas. Tem pessoas que vai passar por doença só porque ela quis te perseguir. Eu quero te falar algo nessa noite. Não é porque você vai lançar a palavra de maldição contra ela. É sobre a autoridade que você carrega. É sobre o poder que foi estabelecido dentro de você. Você não vai mais gastar a sua saúde, gastar tempo com algumas coisas que veio para tirar a sua paz só para você não entender a sua identidade. Você vai ver pessoas te perseguindo e de algum jeito elas não vão resistir e vão ter que se prostrar a Jesus só porque ela resolveu te perseguir. Você consegue entender? Gaste tempo querendo saber a sua identidade diante do Senhor. Gaste tempo querendo saber o que é que o Senhor tem guardado para você. Você vai começar a viver um tempo diferente. Você vai começar a viver em uma dimensão diferente. Uma dimensão de restauração, uma dimensão de cura, uma dimensão de poder. Você vai começar a andar por lugares que você nunca imaginou.
Essa palavra que o Senhor trouxe aqui é para você que está cansado, está querendo só ser alguém normal. Não tem como mais você ser normal. O Senhor um dia liberou sobre você algo específico. Ele não pediu, mas você resolveu levantar suas mãos e dizer: eu estou pronto para poder te servir. De alguma maneira algo na igreja te atraiu, de alguma maneira uma mensagem te pegou, de alguma maneira uma palavra veio ao seu coração e atravessou. Não tem mais como você ser normal. Não tem como você ser natural. Você bebeu da água dele. Ele te amou primeiro, não foi você que amou ele. Eu resolvi amar o Senhor. Não, Deus, ele ama a todos igual. Eu quero que você entenda. Porém, tem pessoas que chegam mais perto dele. Porém, tem pessoas que resolvem retribuir esse amor a ele. E aí ele recebe nível de autoridade. Aí ele recebe nível de libertação. Vamos lá. O reino, ele tem visão. Você não vê as coisas simplesmente como elas são. Você vai entendendo os porquê e os para quê. Você vai entendendo, você vai enxergando as coisas de uma forma diferente. Você vai entendendo as verdades absolutas do céu. Você vai entendendo a profundidade de cada coisa. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Senhor, ele nos chama para um tempo para todas as coisas. Quando você começa a enxergar as coisas diferentes, você vai vendo que aquela pessoa que é uma encrenca lá no seu trabalho, que você tem vontade que ela seja de alguma maneira mandada embora, de alguma maneira ela seja transferida, que ela mude de estado. Você vai entendendo que ela é a pessoa mais carente que existe ali. Não é sobre você ter dó das pessoas. Não é sobre você resolver ser uma mala de pancada de alguém. Não é sobre isso, por favor. Porque as pessoas confundem amor, bondade com ser besta. E são coisas diferentes. O Senhor era alguém altamente bondoso. Alguém tinha dúvida que Jesus era bom? Mas você não via as pessoas oprimindo. Você não via as pessoas fazendo ele de besta. Porque ele sabia a identidade dele. A mentalidade de Jesus era uma mentalidade de reino. A visão de Jesus era uma visão de reino. E quando as pessoas entendem isso, elas vão sendo levadas para um tempo diferente. Vamos lá. Já estou encerrando. Maravilha. Essa mensagem, o Senhor precisava te sacudir. Teve pessoas hoje que veio aqui só para receber uma porção de motivação para voltar para a sua vida comum. Eu profetizo sobre a sua vida que vai dar tudo errado enquanto você. Levanta sua mão para receber, tem coragem? Eu profetizo que vai dar tudo errado na tua vida enquanto você não se submeter ao que Deus tem para a sua vida. Se você veio aqui para buscar uma palavra de motivação, que você perca o sono, que você perca o descanso, que aquilo que ainda está te motivando a pecar, venha como um grande dragão, como um grande terror na tua vida. Mas que você direcione o seu coração para o Senhor, para você encontrar a verdadeira paz, para você encontrar o verdadeiro valor da vida, para você não ser mais ludibriado, enganado, viver em ilusão. Para que você não necessite, para que você não precise de gurus espirituais, mas que você veja o próprio Jesus e Ele possa falar ao teu coração, Ele possa falar à tua alma, ao teu espírito, que Ele te direcione e que você nunca mais fale que suba Moisés no meu lugar, que suba o pastor tal no meu lugar, mas que seja eu diante do Senhor, que Ele fale comigo, que Ele me cure, que Ele me toque, que Ele me revista. Fomos chamados para isso, guerreiros grandes. Fomos chamados para ser guerreiros. Mas você precisa se arrepender de quê? Do teu orgulho. Tirar essa cara que tem alguém te devendo alguma coisa. E começar a colocar uma cara de filho, por favor. Usar o perfume de filho. A Bíblia diz que a única coisa que você tem que dever ao próximo é o amor. Pergunta para a pessoa do lado: você está bravo? Agora mexe com ele, está bravinho? Arranca mesmo para saber como ele está nessa noite. Vamos lá, vamos lá.
Precisamos curar o nosso sentimento. Precisamos ser curados. Precisamos parar de ser analistas e começar a ser filhos. Filhos que têm desejo pelo reino. Filho que anseia se encontrar com o Pai. Filho que anseia sentir o perfume de Jesus no meio da madrugada, acordar para orar simplesmente porque ama, porque não é um favor espiritual. Mas foi liberada uma porção de amor tão grande no nosso coração, que a gente quer bem os nossos pais, nós queremos bem os nossos irmãos, os nossos filhos, nós queremos bem os nossos amigos, porque foi derramado um amor de verdade. Não é aquele amor platônico, não é aquele amor de Hollywood, não, mas é um amor sacrificial, é um amor ágape que nos liberta, é um amor ágape que nos cura, é um amor ágape que nos direciona, é um amor ágape que abre os nossos olhos e nós enxergamos, abre a nossa mentalidade, muda a nossa perspectiva, muda a forma de nós sentirmos. Ressignifica a nossa vida, tira todo nível de resistência a nós sermos maduros. Porque nós existimos, no fundo, nós queremos voltar para aquela posição fetal no canto da cama e sentir todas as dores possíveis que foram lançadas como uma forma de lavar a nossa alma no meio do choro. Como nós gostamos de ser entendidos. Como nós gostamos de ser compreendidos. Mas nós não queremos entender os pensamentos de Deus. Não queremos compreender os propósitos dele. Mas de alguma maneira nós queremos sentir rejeitado por aqueles a qual nós de alguma maneira investimos o nosso tempo. Seja ele filho, seja ele irmão, seja ele pai. De alguma maneira nós queremos sentir como de alguma maneira nós precisamos pagar com um certo nível de vingança, sendo sucesso e dizendo, você me abandonou e agora eu estou bem. Que o Senhor nos liberte. Que o Senhor cure a nossa alma. Você não precisa desse nível de vingança ou desse nível de sucesso. Que você precisa do Senhor Jesus para você ser íntegro, para você estar purificado, limpo como a neve, para você entender que você não precisa de homem nenhum para você ser feliz, que você não precisa de mulher nenhuma para ser feliz. Você é feliz, por isso que Deus te deu essas pessoas. Deus não te deu essas pessoas para você ser feliz. O apóstolo Paulo, ele diz, essa mensagem foi que penetrou e rasgou meu coração. Eu me fiz livre dos homens para poder servi-los. Porque enquanto você não for livre deles, você vai estar sempre fazendo algumas coisas como forma de manipulação, para que no fundo você não seja rejeitado ou esquecido. Mas a partir do momento que você entende, você sabe que as coisas ela têm começo, meio e fim. Você vai entender que você é fraco. Mas a fraqueza não te limita, porque tudo começa na fraqueza. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Eu sei que eu sou pequeno, mas eu não sou refém da minha pequenez. Porque tem um Deus grandão do meu lado. Porque tem um Deus que disse que é maior que está comigo do que o que está no mundo. Porque tem um Deus que Ele cuida de mim, mesmo quando eu não quero ser cuidado por Ele, porque às vezes eu estou preferindo sentir a dor da rejeição, a dor do esquecimento, do que a dor do executar o amor dele. Porque de alguma maneira nós queremos fazer com uma mão e tirar uma selfie com outra para naquele momento não ser esquecido. E nós podemos calcular. Por favor, que tudo aquilo que você semeie possa ser de uma maneira muito singela, muito benevolente, onde você não espera nada em troca, para que você seja livre. Sabe, igreja, eu não me sinto alguém bom, isso não é uma demagogia, não é um sofisma, não, eu quero que vocês entendam. E às vezes, sabe, alguém me liga, como essa semana alguém me ligou porque eu ajudei ela em uma coisa muito boa, em uma coisa muito... E ela começou a falar, eu falei, cara, fui eu que fiz isso. Não foi, lembra-se, aí quando ela começou a falar, eu lembrei.
Aí quando eu terminei aquela ligação, sabe o que eu fiz? Eu fui ajoelhar no quarto e dizer: Deus, obrigado por eu não colecionar, obrigado por eu não calcular essas coisas que são feitas. Porque eu sei que o Senhor me retribuirá. Eu não faço porque o Senhor vai me retribuir, mas foi a essência que foi colocada aqui dentro e eu aceitei ela. Precisamos disso. Precisamos disso, não fazer: olha o que eu faço por você, minha mãe, olha o que eu faço por você, meu pai, olha o que eu faço por você, filho, e agora tudo que você tem é virar as costas para mim, tudo que você tem é falar mal. As pessoas estão viciadas em falar mal, elas nem percebem. Precisamos ser libertos, como homens, como mulheres. Precisamos ser libertos para que o Senhor Ele venha e nos toque. Sabe, eu não consegui nem entrar na mensagem porque eu ia trazer algo espiritual quando estamos esquecendo de ser humanos. E eu sei que tudo é espiritual, mas os princípios básicos da humanidade de filho estão sendo esquecidos. E nós não estamos conseguindo acessar as áreas espirituais porque são vários bloqueios. Ser tu homem. Ser tu humano, por favor. Vamos orar juntos. Eu falei que o Senhor ia te pegar nessa noite. Espero que Ele tenha te pegado, mas nós ainda não acabamos o culto. Vamos lá, se coloque de pé, você que pode. Levante sua voz em oração. Essa mensagem, se ela te pegou em algum lugar, fala para Deus aonde ela te pegou e qual é a tua dificuldade. O Senhor, Ele quer te usar exatamente na manifestação dos seus problemas.